cara, se você só apresentar Jesus, ele faz o resto. Tipo, você não precisa ficar... É porque o seu pai pega... O pastor, ele prega expositiva, né? Mas aí tem expositiva, textual... Não, sim, tudo bem, eu tô falando. Tem igreja que ela só prega temática, entendeu? Não, o que eu tô querendo dizer é, tipo assim, se você não se preocupar em eu sou o responsável... Tipo, não sei se vocês vão entender. Porque você sente que tem aquele peso, né? Exatamente. De carregar a pessoa. Nossa, eu preciso ficar ali apresentando Jesus. Cara, se você... Só se interessar em, cara, eu realmente vou apresentar Jesus na sua verdadeira... No que ele realmente é, na sua verdadeira essência. Cara, só dá o primeiro passo, porque o resto Jesus faz, entendeu? Só que não, o que acontece é que os líderes, eles acabam focando em... Não, preciso ter essa pessoa aqui na igreja, e você tem que buscar mais, e tem que ter mais, porque você tem que encher a igreja. Cara, não. Pelo amor de Deus. Não, e outra também. O foco quer deixar Jesus, assim, mais atrativo, né? Sim. Jesus, a essência de Jesus não é suficiente, entendeu? Exatamente. Eu tenho que fazer uma forma que Jesus Mudar seja mais legal aqui. pra você, entendeu? Que te atraia mais. Né? Jesus por Jesus, não. Isso não, tá por fora. Isso aí tá demodê. Não, tem que dar uma aperfeiçoada, Nossa, né? Jesus gente, 2.0. aí a gente já entra em outro viés. Outra coisa. Fogo, né? Outro... Para que eu gostava de gospel night, cara. Cara, eu fui em vários. Quando eu me converti tinha bastante, agora acabou. Sinto falta. Outro motivo que causa intolerância religiosa é criação familiar. Às vezes você vem de uma família... Muita coisa. Oi? Muita coisa isso. Não é? Uhum. Você vem de uma família que é intolerante, que fala que seu amiguinho macumbeiro não deve andar com você. E aí você fica, tipo, macumbeiro, tipo... E a família usa esses termos. E aí você cresce com aquilo na cabeça. Exatamente. E sem contar que o cristianismo, ela é uma maioria, né? Uhum. Há uns anos atrás, o Brasil tinha uma religião oficial. Sim. Que era o cristianismo. Era o catolicismo. Catolicismo, isso. Mas assim, então por isso também, quando foi entrando outras religiões, teve muito essa aversão. Uhum. Entendeu? E isso reflete hoje em dia. Ainda nem Você família, foi criado, cultural, né? Cultural. Você foi criado acreditando que o cristianismo é o certo e o menininho que é da Umbanda, não ande com ele, porque ele tá errado. Ele é do diabo. Você foi criado assim. A criança começa... Cara, você falar um negócio desse pra uma criança, a criança começa até a ter medo da outra criança, cara. Eu não posso brincar com ela porque por causa disso. É muito pesado, gente. Ai. Esses dias eu tava olhando, assim, sobre a parte da infância, né? Coisas que às vezes você fala na infância que afeta... a pessoa quando ela tá adulta. Então, tipo, eu tava conversando com uma psicóloga lá do meu trabalho e ela fala que tem muita coisa que a gente tem hoje que vem lá da infância. Então, tipo assim, você é assim hoje porque na infância você precisava fazer isso, isso e isso pra ter a atenção dos seus pais. E aí hoje você é assim, gente que se vitimiza. Uhum. A pessoa, ela precisava estar machucada, ter um machucado no pé pra ter atenção do pai e da mãe. Aí quando cresce, a pessoa só vive machucada, porque ela entende que pra ter atenção da outra pessoa, ela tem que estar machucada. Uhum. Aí você fala, caraca, cara, uma parada tipo assim, da infância. Aí... Até os 10 anos a criança ela tá formando o caráter dela. Então, Sim. tudo aquilo que você vive até os seus 10 anos vai impactar o resto da sua vida. Exatamente. Então, cara, você falar uma coisa dessa, tipo o que a Jéssica acabou de falar que aquela criança lá, por conta da religião dela, é uma criança, sei lá, do capeta, cara, olha o que você tá criando lá na frente, entendeu? Às vezes aqui, você não tem noção... Temporariamente você não sabe você o que não tá sabe o que rolando. é exatamente. Mas lá na frente, você tá criando um cara que vai chegar lá na frente, vai pegar um pedaço de pau e vai bater na pessoa na rua, porque ela acha que, entendeu? Porque ela é intolerante com a religião do cara. Então, por isso que eu falo que é importante, cara. Quando é criança, é pequeno, é importante o que você fala pra criança. Saber falar. Exatamente. Outro motivo, pulando agora para um próximo motivo, o círculo de convivência. Quando fala círculo de convivência, os amigos que você anda, o efeito manada. Se seu amigo você acha interessante a atitude que seu amigo tá tendo, ou então porque você tá querendo ser bem recebido naquele grupo, e aí você acaba sendo também. Por conta... A Letícia falou isso no Intolerância. Né? Exatamente. Nas redes sociais, é verdade. O efeito manada, ele é muito real. Você nem sabe que às vezes que você nem tá tem sendo. coragem de falar, mas quando você tá de grupo... E assim, o efeito manada, ele não é só você tá em grupo, mas
igual a gente falou no pod das redes sociais, a suposta anonimato que te dá a internet também causa isso, né? A sensação de impunidade, né? Assim, dizendo que o pessoal bate muito nessa tecla. A sensação de que você não vai ser punido por fazer algo, por falar Tem algo. Tem outros fazendo também. Exatamente. Vou me associar aos outros aqui. Porque se for... É engraçado, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem. Tipo, às vezes, na sala de aula, o professor passa um trabalho. Cara, se você não fez, você se sente muito mal. Mas se você sabe que tem outros 5 ou 6 que não fizeram... Talvez isso te dá o professor alívio. deixe entregar na próxima aula. Não, exatamente. Todo mundo sente isso, mas isso te dá um alívio, tipo assim. Porque cara, só ele vai falar assim, não, perdeu, ficou sem nota. Mas 5, 6, talvez esse grupo aqui ele deixe de entregar na próxima aula. Fica até aliviado já. Cara, que Deus me ajude, mas é quando o sinal tá vermelho aí, você vai em osso. Isso acontece, tipo assim, radar. Às vezes eu passo no radar, tipo a 53. Aí você fala, mas se eu tomei, o outro também tomou. Aí, cara, te dá uma aliviada, porque você não sente sozinho. Você fala, cara, ó, tem um outro cara ali. O outro também tomou multa junto comigo. Então, se o outro tá fazendo, eu vou fazer e não vai ser tão pesado, entendeu? Vai ser de boa pra levar. Ai. Cara, e saindo agora um pouco das causas, né? Entrando mais nas consequências desses atos. Da consequência que a intolerância religiosa pode causar na vida de uma pessoa. Fala aí, Letícia. Tá bem quieta hoje, né? Tô só ouvindo, gente. Tô só aprendendo. Psicólogo só ouve mesmo. Agora é o seu momento. Agora é o momento. O que pode causar, né? Certos tipos de trauma, como você falou. É praticamente tudo o que a gente tá falando aqui. Traumas na infância, né? Traumas psicológicos, até suicídio pode gerar. Porque quando a gente não é aceito, a gente começa a falar, cara, então eu não sou daqui não mereço essa vida, não mereço estar onde a gente... Naquele momento ali, naquele grupo, naquela igreja e tal, e pode gerar outras ansiedade. Talvez esse grupo seja o único grupo que a pessoa esteja inserida. Depressão também, porque muitas das vezes a gente vamos dizer assim, a gente quer falar. Falando mais macro, também pode causar guerras, né? Guerra. Muitas guerras são travadas por questões de religião, né? Uhum. A guerra dos 6 dias lá contra Israel, que Israel ganhou lá, mas foi porque os países árabes ali em volta queriam atacar Israel, porque Israel era judeu e os outros eram árabes. E Israel também devolve às vezes, né? E outros países também que atacam países árabes, então guerras também são travadas. O mundo girou muito em torno disso, né? Intolerância religiosa moldou muito o mundo que a gente vive hoje, cruzadas e tudo isso, né? Exato. Os vikings, que todo mundo fala, mas os vikings também atacavam cristãos na época deles, né? Então tudo isso foi coisa assim, vindas da intolerância. As primeiras guerras territoriais eram As primeiras guerras territoriais, exatamente. Vinha, conquistava e impunha a sua religião, né? A primeira coisa que eles faziam era tirar a religião do povo derrotado, né? E impor a sua. Então isso aí é causado até hoje, né? A gente tá vendo aí, tá no noticiário todo dia. E também agressões físicas, né? E é verdade. O outro não pode ver o outro vestido de branco, que ele vai lá e ele acha que a pessoa é daquela religião e ele vai bater na pessoa porque ela não tá na religião dele. Exato. É terrível, gente. É um assunto muito pesado, como pesado, você falou várias vezes, porque tudo isso é muito pesado. Não entra na nossa cabeça a pessoa só respeitar o outro. Ele pensa diferente de você e acabou, é só isso. Você pensa de um jeito, eu penso de um jeito e tá tudo certo. Olha, o meu ponto de vista é esse. O ponto de vista dele é aquele. Você não precisa nem aceitar. Igual o Alan falou, né? Você tem que aceitar, é o direito dele. Mas você não precisa nem aceitar. Só de você respeitar já tá bom. Tá ótimo. Só de você Cada não um segue sua vida. Já tá bom, é tudo. Deixar o cara viver a vida dele do jeito que ele quer, só isso aí já basta, entendeu? Você não precisa nem falar assim, não, eu aceito. Não, você não precisa nem disso. Só respeita e deixa a pessoa seguir o que ela quer, É difícil você pensar que uma pessoa pode chegar, bater na outra porque ela tem um ponto de vista diferente. Só isso. Porque muitas das vezes a raiva tá presa ali. E aí, como ela acha que a pessoa é vulnerável,
vai pra cima. Vai pra cima mesmo. Esse nível de ódio, ele é alimentado, né? Ninguém simplesmente acorda e fala a todo momento. Vou bater num cristão hoje, ou vou bater num muçulmano. Vou achar o primeiro que eu ver aí, a primeira mulher que eu ver com véu aí na rua, vou dar uma paulada no meio da cara dela. Ninguém acorda assim. Isso é alimentado todos os dias. E aí entra grupo familiar, grupo de amigos, né? Outros líderes religiosos, né? Então, para chegar nesse nível da agressão física, esse é um ódio que foi sendo alimentado, assim, dia após dia, né? Até chegar no ponto de que a pessoa tomou coragem e foi lá, né? Porque isso normalmente é premeditado. A pessoa sabe o que ela vai fazer, aonde ela vai fazer, que hora ela vai fazer, com quem ela vai fazer, para que ela consiga, na cabeça dela, sair impune daquele crime, porque agressão física é um crime, né? Então, na cabeça dela, ela já tem tudo pronto de que ela vai sair impune daquilo ali, de alguma forma. Então, ela já premeditou. Isso foi, assim... É uma cadeia, né? Tipo, de tudo que a gente tava falando aqui sobre essa pessoa, tipo, eu consigo ver uma cadeia certa. Tipo, a pessoa, ela pode ser ferida por alguém, e aí ela é ferida por alguém dessa religião, e aí ela cria uma aversão a essa religião. E aí ela procura um grupo em que ela se enquadre, que também tem aversão a essa religião. E aí ela acaba influenciando a família dela a ser... Entendeu? Então, tipo, uma pessoa pode, tipo... tá inclusa em todas essas causas, tipo... Em todos esses aspectos. Ela, por uma interferência, tipo... Por uma ação de outra pessoa que era dessa religião... É efeito bola de neve, né? Vai só crescendo, né? Você acaba afetando outras pessoas. Exatamente. Tipo coronavírus. Porque o coronavírus, se um tiver aqui, todo mundo daqui a pouco tá. Exatamente. E aí, se um que tava aqui no meio, já vai pra outro que tá um monte de gente também e vai influenciando. Por isso, nós precisamos ter responsabilidade com a nossa ação, com as nossas ações. Porque se a gente tiver alguma ação que pode... Não de você ficar com medo de vou falar... Não. Mas ter responsabilidade com o que você fala. Por isso que os nossos líderes hoje, as pessoas que nos representam, eles pecam muito. Pela responsabilidade do que é falado. E aí, quando você fala alguma coisa que afeta outra pessoa, você pode estar gerando isso tudo. Aí gera uma pessoa que é totalmente intolerante com a nossa religião por conta disso. E aí, você acaba criando isso tudo. Então, tipo, às vezes, você cria uma parada, tipo, que lá na frente vai ser uma bola de neve gigantesca por conta... De uma fala sua, entendeu? Por isso que é muito importante o que a gente fala. Gente, boa noite. O Juan, ele tá aqui no nosso estúdio e ele tá ouvindo a nossa conversa aqui. Eu acho válido. Juan, fala um pouquinho pra gente aí a sua experiência, por favor. Eu e minha família, o meu pai foi usuário de droga há muito, muito tempo. E aí o caminho que ele encontrou pra sair disso era Cristo, né? E a gente começou a frequentar a igreja durante muito tempo. Ficamos, acho que uns 4, 5 anos seguidos. E nisso ele conseguiu se recuperar das drogas. E a gente começou a construir nossa vida muito bem. E a gente começou tanto financeiramente quanto espiritual também. E aí o pastor chegou e, tipo, a gente seguia uma linha de ser certinho, igual vocês estavam comentando. E o pastor foi lá e traiu a mulher dele. E em menos de um mês colocou outra mulher no lugar da mulher dele, uma outra pastora. E aí a gente resolveu sair da igreja por isso. E aí a gente se afastou, veio um pastor lá do Espírito Santo, que virou amigo do meu pai, e a gente começou a frequentar uma certa... Tipo, era tipo célula, sabe? Eles falavam que igreja não era necessário, que Cristo era nós, e isso foi ficando na minha cabeça, na cabeça de toda a nossa família. E aí, o cara chegou e começou a comentar que a gente tinha que ser bem liberal, porque o importante era a gente ser semelhança de Cristo. E meu pai entendeu que ele podia fazer tudo o que ele queria da vida. E aí, como no passado meu pai teve problemas com droga, o cara chegou a comentar sobre a bebida, né? E meu pai tinha parado de beber. E aí ele voltou a beber. Daí ele começou a beber 1 cerveja, 2 cervejas, 3, começou a beber. E um dia ele foi fazer um serviço numa fazenda, bebeu demais, encheu a cara e voltou a usar droga. Nisso ele já traiu a minha mãe, já deu todo o que desconstruiu minha família hoje. Ele encontrou outra mulher
casou com outra mulher, teve outros filhos e, tipo, uma família que a gente sonhava em ser perfeita, hoje em dia já não existe mais, por conta de uma fala, igual vocês comentaram. Uma palavra errada. Esse é efeito. Exatamente. Caraca. O Juan não é da nossa igreja, né, Juan? Ele tá aqui só Ele veio só pra assistir mesmo e já fico muito feliz. Já fico muito feliz de poder estar conversando sobre isso e o Juan estar aqui no nosso meio e poder falar pra ele, Juan, que essa foi uma pessoa que te afetou, mas que essa pessoa não é representante da gente. Então a gente pode errar sim com você, mas que você esteja aberto assim, e se sinta em casa pra... Você vai ser muito acolhido pela gente. Você pode vir à igreja aqui com a gente, você pode ser incluso no nosso grupo, entrar aqui com a gente. Mas eu já fico muito feliz porque já atingi uma pessoa que, pelo visto, é um assunto que mexe muito com você, né? Com certeza, por toda essa história. E se o podcast não saísse hoje, a gente não soltasse ele no sábado, eu já ficaria muito feliz, porque o Juan pode ouvir tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que, sobretudo, tipo, te falar, tipo, cara, Jesus não é isso. Jesus não é isso. Tipo, Jesus é aquele que te apresentaram e, tipo, juntou sua família. E aí, o que te falaram agora? Tipo, ele pode ter... Você acabou passando por um inimigo de Cristo, que Bruno falou. Mas tenha fé que, tipo, o mesmo Deus que esteve com você lá atrás, ele é o Deus que é capaz de reconstruir isso tudo. Então, tipo assim, não permita que isso pare sua vida, entendeu? Tipo, não deixa que a sua história com Jesus acabe ali, entendeu? Porque aquilo ali afetou sua vida por conta de uma pessoa que, tipo, trouxe um evangelho totalmente equivocado, sabe? Deturpado. E por isso, deturpado. E é isso que eu gosto de, tipo, de afastar das pessoas, sabe? Isso não é uma responsabilidade sua, tá? Eu acho que a gente, como cristão, tem que começar a pensar nisso. Mas o que eu queria deixar pra você, que você levasse, né, pra sua vida. Que Jesus não é isso e que, realmente, Jesus ele é capaz de mudar toda a sua história, tipo, a história da sua família. De verdade. Tenha fé nisso. E que aquilo ali que aconteceu não é o que deveria acontecer. Entendeu? Não deixa que a sua história com Cristo seja interrompida ali. Porque, infelizmente, sofreu uma interferência de uma pessoa que é inimiga de Cristo. Mas que Jesus, ele é um Deus que muda isso tudo. Entendeu? Ele é capaz de mudar toda essa história. Então, isso é bom. Mesmo a gente tendo inimigos de Cristo, ele é poderoso pra mudar tudo isso, entendeu? Mas, igual o Bruno comentou, até os 10 anos a gente cria o nosso caráter. Então eu sei quem realmente é Cristo, porque eu sei o que aconteceu nessa época da minha vida. Que tirou meu pai do fundo do poço, que roubava dentro de casa, pra um cara que comprou 2 carros zero pra nossa casa, reformou nossa casa. Então, tipo, eu sei o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Tem entendeu? experiência aí. Sim. Um momento da sua vida acabou sendo E o melhor afetado. de tudo é que quem deu essa visão pro meu pai de acabar com a nossa família, que foi o que acabou, são as pessoas que, tipo, o grupo, nenhum veio apoiar a gente. Todos sumiram. Foram os que desapareceram. Juan, assim, infelizmente, algumas coisas elas são ditas fora do contexto, tá? Voltando lá, voltando pro que o cara falou pro seu pai, que a gente pode tudo, que a gente pode fazer, não sei o que acontecer. Assim, a Bíblia, ela fala que todas as coisas nos são ilícitas, mas nem todas nos convêm. Cara, o Espírito Santo, ele age com cada um de uma forma diferente. Então, ele nunca vai mandar você voltar para uma coisa que você saiu, tá? Mas olha só, isso não é culpa de vocês. Exatamente. Isso é culpa do meio cristão que conhece a palavra, que passou isso de uma forma errada para vocês. Eu só tô esclarecendo, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela é uma só, ela não muda. Ela não muda. Às vezes o beber para você não edifica, porque você tem uma fraqueza nisso. Às vezes pro Aleph
não vai mudar. Mas tipo, entendeu? Igual, eu não tô falando que é errado beber. Não, mas sim. a gente tipo, uma palavra errada na hora errada, porque a gente já teve um problema com isso. Eu só tava mostrando aonde que a pessoa que falou foi infeliz ali, no que ela falou, entendeu? Porque Cristo não é o que separa famílias, é o que junta. Exato. É o que une. Entendeu? Isso você pode levar pra você, pra sua família, e você pode ter certeza que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus que perdoa o pastor que fez a sua família cair no erro, e é o Deus que perdoa quem errou. Você tá conseguindo entender? Esse é o verdadeiro sentido do evangelho. Uhum. É Cristo, é a nossa salvação. E é como eu disse lá atrás, nós erramos de não conseguir passar isso pros novos convertidos. Uhum. Que não é uma pessoa que é exemplo hoje que vai nos levar pro céu. É Cristo, é através do seu sacrifício na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Ele nos leva pro céu. Nenhum humano tem esse poder. Nenhum. Tá? Só pra deixar essa palavra pra você e reiterar o que outros já disseram aqui hoje. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Volte sempre que quiser, tá? E Jesus te ama, cara. Com certeza. De verdade. Acho que a gente consegue voltar naquilo que a Kátia disse, né? No outro podcast. Para que a gente faz isso? Cara, de novo, a gente tem... É muito bom a gente saber pra que a gente veio aqui hoje. Né? É um dia de gravação que quase não saiu, né? Quase foi adiado. E a gente... Quase que o Bruno viaja. Quase que o Bruno tá aqui. Hein? Quase. E eu tenho certeza absoluta, cara. Você pode não entender o porquê que você veio. Porque você pode ter vindo só pra acompanhar o Bruno ou só pra assistir. Mas eu sei hoje para que nós estamos aqui. E eu sei por que você está aqui hoje. Sim. Tá? E eu quero que você leve isso pra casa. Eu vou levar isso pra minha vida, de verdade. Deus não faz nada em vão. Tenho certeza absoluta disso. E é isso, pra mim já valeu a pena. Tem uma passagem na Bíblia que acho que foi... Eu tava tentando ver aqui, mas acho que foi do cego, né? Que os discípulos passaram por ele e perguntaram pra Jesus por que ele tava assim. Foi o cego? Termina de falar, aí a gente... aí pra eu tentar... A gente contextualiza. Eles passaram e perguntaram pra Jesus por que ele tava assim. Quem foi que errou? Foi seus pais? Ah, sim, foi o cego. Foi o cego. Os discípulos perguntaram pra ele de quem era a culpa. Quem tinha pecado. Quem pecou? Foi seus pais? Foi ele? Ele era muito criança. Ele pecou no ventre da mãe dele. Isso, porque ele nasceu assim. Cego, né? E aí Jesus fala pra ele assim, não foi seus pais e nem foi ele, mas para que a glória de Deus se manifestasse para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Se manifeste na vida dele. Então, é o que eu deixo pra você hoje, Juan. Eu também levo esse versículo muito comigo. E a gente, às vezes, não sabe por que acontecem as coisas nas nossas vidas. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem um propósito pra todas as coisas. E que você leve pra sua vida que isso acontece para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família. Que você creia nisso. Tome isso pra você e que você não desista, cara, de Cristo por causa disso. Sim. Porque Ele tá aí, Ele tá de braços abertos pra você e Ele tem um controle ainda tem um controle da sua vida, tá? E se precisar de ajuda, a gente tá aqui, tá? Aqui, tamo aí. Aqui, junto. Psicóloga aqui, ó. Não, de verdade, se precisar de ajuda, porque às vezes a gente fala, tipo, Cristo tá aí, e aí, cara, a gente que é cristão sabe que é complicado. Tem dia que realmente a gente não tem ânimo pra ler a Bíblia, e você fica ali, tipo, e aqui um é apoio do outro. Então, tipo, se precisou de apoio, cara, tamo aí porque a gente tá na mesma luta. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tá na mesma luta. Somos assim. imperfeitos também. Exatamente. Igual você e qualquer outra pessoa. Vamos errar um dia? Vamos errar. A Jéssica não. A Jéssica é perfeita. A Jéssica tem um negocinho em cima da cabeça amarela, né? Eu vou subir daqui a pouco, gente. Na verdade, não, a Jéssica só isso. desceu pra fazer o podcast. Vai bem rápido, minha agenda é cheia. Rápido, entendeu? Representante de Mas Deus. é isso, gente.
Muito bom ouvir isso. E aí, como que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Ouvir umas histórias dessa como as do Juan e saber que essas pessoas também nos representam. A gente está preparado para tentar mudar isso? A gente está preparado para respeitar as outras religiões, a diversidade? O que você diz, Bruno? Eu? Sim. Vai. Não, eu acho que assim, ainda bem que o Juan teve maturidade, né? Porque isso poderia ter desestruturado toda a vida dele, da família toda, logicamente, mas ele teve maturidade para entender que não foi Deus que fez aquilo com a família dele. Exatamente. Né? Tem pessoas que acham que foi Deus. Eu já vi pessoas falando assim, por que Deus faz isso comigo? Deus não gosta de mim? Né? Tem pessoas que pensam assim. E aí, quando ela desapega, assim, dizendo, de Deus, porque, assim, muitas coisas a gente não faz por temor, né? A gente que é cristão, a gente deixa de fazer algumas coisas por temor, por saber que Deus desaprova. Mas e quando a pessoa não tem esse temor? Né? Ela é capaz de qualquer coisa. E aí esse temor, ele pode ser temor a Deus, ou pode ser temor ao Deus de outra religião, mas quando a pessoa não tem esse temor, quando ela não liga para isso, ela pode fazer qualquer coisa, né? Então, a gente aprender a respeitar outras religiões também é uma forma de demonstrar o temor que a gente tem a Deus, porque antes de qualquer religião existe uma pessoa ali. Existe uma vida que vale mais do que o mundo inteiro, como a Bíblia diz, né? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, às vezes, igual a gente falou, só da gente respeitar, a gente já está pregando. Só de você não falar nada, você já está falando. Exato. Às vezes o silêncio diz muito mais do que você ficar o tempo inteiro martelando na cabeça, no ouvido da pessoa, né? Então... Prega o tempo todo, se precisar, fale. E se você ainda amar aquela pessoa... Melhor ainda. Melhor ainda. Então é basicamente isso, né? É um exercício. Ninguém respeita, assim... hoje eu acordei respeitando as pessoas. Não, isso... Da mesma forma que o ódio que vai sendo alimentado dia a dia até que a pessoa chegue ao ponto de praticar uma agressão física, o respeito às diversidades, né, as religiões diversas, ele também vai ser no dia a dia, na hora que você quer falar alguma coisa e você engole seco, assim, né? Isso também vai no dia a dia, também tem que ser feito de pouquinho em pouquinho, né? Aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo. Ele vale para tudo na nossa vida, né? O respeito também, ele tem que ser treinado todos os dias, né? Ninguém nasce aprendendo a respeitar. E essa é a nossa função. É função, tipo, nossa, que eu digo dos líderes. Não, quando eu falo líderes, não é líderes em si. Sim. Da gente que já conhece. Tipo assim, a gente que já conhece tem uma responsabilidade pesada. Que é o quê? Passar isso pra quem não conhece da forma mais... com muita responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. E tipo assim, a gente... E ainda eu falo isso pra gente porque, tipo assim... Se a gente realmente quer... se a gente quer ser pessoas, né? Que pregam... Influenciam positivamente. Que influenciam, exatamente. Nós somos influenciadores. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente faz. Porque isso pode acabar afetando... Isso pode acabar não. Isso afeta a vida das pessoas. Como aconteceu. Exato. Até uma ideia certa, passada de forma errada, machuca alguém. Exatamente. E muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigado de verdade. Mesmo. Sinta-se à vontade para vir mais vezes. É isso. Eu acho que hoje... por hoje é só. Né? Como diria o Pernalonga, isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Fala aí, Aleph, para finalizar, para dar um... despedido, pessoal. Gente, aprendi muito aqui. Até fiquei um pouco mais calado nesse final, porque realmente foi muito impactante as coisas que foram faladas aqui, muito aprendizado. Acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né, com a nossa fala, com as nossas convicções, com o próximo, porque a gente viu aqui, né, como que isso impacta, né, nas vidas das pessoas, aquilo que a gente fala e tudo mais. Então é isso, agradeço a oportunidade de ter estado aqui, né, aprendendo com tanta gente. Gostou tanto que ele vai pedir transferência da faculdade, vai pedir... Um dia. Tá quase. Mas é isso, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Lê. Gente, cada podcast é um aprendizado, que nem o Ali falou mesmo. E uma das coisas que eu queria deixar também é a gente ter empatia pelo outro, né? Saber se colocar, que nem todo mundo falou aqui, né? Saber respeitar, saber se colocar no lugar do outro. Porque não é fácil, né? Não vai ser fácil. E muito obrigado por participar. Obrigado, é Juan, né? Obrigado. É isso. Obrigado, Li, por mais uma participação incrível. E aí, Alan? Gente, acho que hoje eu já falei muito, né? Já. Só quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Agradecer por estar ouvindo mais um podcast da gente. E que tenho certeza que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é para abençoar vocês, abençoar vidas. Eu acho que não tem outro intuito aqui no nosso meio que não seja abençoar. Tomara que mais esse podcast possa abençoar várias pessoas. E até o próximo. Curta, comente e compartilhe. E Bruno? Eu queria agradecer a Deus primeiramente por me usar, por trazer o Juan aqui. Foi canal de bênção na vida dele hoje. E é legal ser usado por Deus, né? E tirando isso, agradecer por mais uma oportunidade de participar de um pod, né? E que espero que abençoe a vida de outras pessoas também, assim como tem abençoado a nossa. Amém, exatamente. E Juan, finaliza aí, Juan. Fala aí, agradece aí. Se quiser agradecer, né? Se quiser agradecer. Não gostei, tô saindo e vou embora. Pode ser sincero. Não, eu quero agradecer pelo Bruno por ter me trazido aqui. E foi, igual o Alif falou, foi um dia de muito aprendizado. Ainda mais eu que fiquei só escutando, não tive que pensar muito. Mas querendo falar toda hora também, porque é legal trocar essa ideia. Mas é isso. Muito obrigado pela sua presença, viu? É isso, pessoal. Como a Alan já disse, curta, comenta e compartilhe todos os nossos episódios. Sigam a gente em todas as plataformas. Estamos no Spotify com todos os episódios, tá? No YouTube também. E na nossa página do Facebook também estamos liberando os nossos episódios lá. E também tem o Instagram. E também tem o Instagram. No Instagram a gente interage mais com vocês. Vocês conhecem os nossos personagens, as pessoas que estão lá sempre em volta aqui do nosso podcast. O que você falou? Conversa Franca. Ah, sim. O nosso Instagram é Conversa Franca. No YouTube. E Conversa Franca CG no YouTube, no Instagram. No YouTube, Conversa Franca, canal. Facebook, Conversa Franca. Spotify, Conversa Franca. É bem fácil. Só muda o Instagram. Se você nos achar no Instagram, você acha o Conversa Franca, a gente posta o tempo inteiro. Então é isso, gente. Siga-nos em todas as plataformas. Nos escute. Comenta bastante, passa seu feedback aí, o que você tá achando, sugira temas e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por hoje. Tchau.